bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão, de oração e que bom ter você conosco aqui todos os dias. Hoje é dia 25 de agosto, terça-feira, e a meditação tem como título O prazer mundano passará. E o nosso texto se encontra em 1 João, capítulo 2, verso 15 e o verso 17, que diz assim: Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante o verso bíblico de hoje. Nós não devemos amar o mundo, não devemos amar as coisas deste mundo. Se nós fizermos isso, o amor de Deus não está em nós. Então as coisas deste mundo passam, os desejos desse mundo vão passar. Quando fazemos a vontade de Deus, nós vamos então permanecer com Deus por toda a eternidade. E a meditação inicia então da seguinte forma: Há amantes do mundo mesmo entre os que professam estar aguardando o Senhor. Há ambição de riquezas e de honras. Cristo descreve essa classe quando declara que o dia de Deus virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. Então a meditação diz que alguns dos que aguardam a volta de Cristo, infelizmente, eles estão ali focados, nos prazeres deste mundo, nas coisas deste mundo, e não estão olhando para as coisas do Senhor, para as coisas de Deus. E aí a meditação diz assim, olha: Este mundo é seu lar. Eles fazem do adquirir riquezas sua ocupação, constroem custosas habitações e mobiliam-nas com tudo quanto é bom. Comprazem-se no vestuário e na satisfação do apetite. As coisas do mundo são seus ídolos. Essas coisas se interpõem entre a pessoa e Cristo. E as solenes e assombrosas realidades que nos cercam não são vistas senão muito palidamente e muito fracamente avaliadas. Então, o que acontece no mundo em que nós vivemos hoje, Muitas pessoas e muitos cristãos não estão focados nas coisas do céu, mas estão focados nas coisas aqui dessa terra. E aqui a gente precisa entender um aspecto muito importante. Não quer dizer que nós não devamos fazer o nosso melhor, ter uma boa vida. Não é isso que a meditação está querendo dizer. A meditação diz que muitas pessoas colocam as riquezas, os bens materiais, como prioridade na sua vida. Elas fazem disso como se fosse um ídolo, porque colocam acima de Deus. E as coisas de Deus, elas são deixadas de lado. Então eu vou dar um exemplo aqui muito, muito claro. Às vezes você trabalha, e o trabalho, ele edifica o homem, o trabalho é algo que faz parte da vida do ser humano. Nós já até comentamos em meditações passadas em relação a isso, porém, existem pessoas que colocam o trabalho acima das coisas de Deus. Então, se você pega todo o seu tempo e você utiliza apenas para trabalhar, preocupado ali com seus próprios interesses, o que você está fazendo? Você está tornando o seu trabalho o seu próprio ídolo. E aí você pode dizer assim: pastor, mas eu preciso trabalhar. Sim, todos nós precisamos trabalhar. Mas se você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar na igreja, para fazer o trabalho missionário, para se envolver com as coisas de Deus e estar focado somente no seu trabalho, o seu trabalho se tornou um ídolo para você. E é isso que a meditação ela está dizendo, E ela continua assim, olha: Se permitíssemos que nossa mente se demorasse mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos poderoso estímulo e auxílio em lutar as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor ao mundo perderão o poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor, que logo será nossa pátria. Ao lado da beleza de Cristo, todos os atrativos terrestres perecerão de pouco valor. Então aqui nós podemos ver
que se nós buscarmos a Deus, se nós pensarmos mais nas coisas do céu, na pátria que nos aguarda, nossa vida vai mudar. Por quê? Porque nós vamos priorizar as coisas da eternidade. E às vezes a gente está tão empenhado, né, com as coisas aqui deste mundo que a gente acaba se esquecendo das coisas do céu. E você tem se preparado para a eternidade? Tem se preparado para estar com Jesus? A meditação continua. Melhor do que a companhia do mundo é a dos redimidos de Cristo. Melhor que um título para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões que nosso Salvador foi preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terreno serão as do Salvador aos servos fiéis. Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 3, 17. Que mensagem extraordinária! Como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós e Ele um dia vai voltar. E é por isso que nós precisamos olhar para as coisas do céu, olhar para Cristo. E às vezes a correria do dia a dia, né, os afazeres do dia a dia, a gente acaba deixando de olhar para Cristo, acaba deixando de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e de sonhar com a eternidade, com aquilo que Jesus está preparando para cada um de nós. Que o nosso desejo, que a nossa oração seja de olhar para o céu, de olhar para a eternidade e de colocar a nossa vida totalmente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora chegou o nosso momento especial, o momento da oração do dia, o momento de abrir o coração a Deus. E nós vamos então ler aqui os pedidos e comentários. Então vamos lá. A Maria da Penha Miguel, bom dia, pastor Alberto Júnior. Muito obrigada pela mensagem, que Deus te abençoe. Abençoe o teu ministério e ore por mim e minha família. Amém, Maria da Penha. Estaremos orando, tá bom? Por você e também por sua família. A Maria Bacelar, bom dia, pastor Alberto Júnior, tudo bem? Um ótimo dia para você e sua família, que Deus te abençoe. Amém, Maria Bacelar. A Elizabeth Silva, bom dia, pastor, bom dia para todos nós. Bom dia, Elizabeth, um bom dia na presença do nosso bom Deus. A Roseneide Honorato, continuo pedindo oração por meus filhos, Evelyn e Otacílio, por todas as áreas de suas vidas, e também pela vida do meu esposo, que vai trabalhar de moto, e fico em oração pela vida dele neste trânsito. Roseneide, estaremos orando, tá bom? Pelos seus pedidos aqui de oração. O Renis da Silva, bom dia! Bom dia, Renis, que Deus abençoe você. A Lucilene Silva, bom dia a todos nós, que Deus nos conceda muita paz neste novo dia. Meus pedidos de oração é por Heleno, Eric, Hester e também por minha vida espiritual e por batismo no Espírito Santo. Amém, Lucilene, precisamos do Espírito Santo, não é mesmo? E vamos orar, tá bom? Pelos seus pedidos de oração. O Fabinho da Silva, bom dia, pastor, bom dia, povo querido do Senhor. Continuem em oração por nós, pelas nossas famílias e também por nossa vida espiritual. Amém, Fabinho? Vamos continuar orando sim por você, por sua família, também por sua vida espiritual e a todos aqui do canal, né? Estamos sempre orando por cada um aqui também. A Rosiane Gomes, bom dia, pastor Alberto Júnior. Que Deus te abençoe e que Deus esteja no controle de nossas vidas, pois nossa vida está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Maranata. Amém, Rosiane. Vamos continuar sempre firmes no Senhor, né? A nossa vida está nas mãos de Deus e Deus, Ele cuida de cada detalhe. A Bárbara Rebouças, bom dia. Eu peço oração por mim e minha família, minha irmã da igreja Rosana, pela saúde dela. Bárbara, vamos orar, tá bom? Vamos orar por você, por sua família e também pela Rosana, pela saúde da Rosana, ok? A Marlene Gomes, bom dia, pastor, e a todos desse canal abençoado. Peço a vocês que me ajudem em oração pela saúde e pela vida espiritual da minha filha Leila, pela minha saúde também,
Desde já agradeço. Amém. Marlene, conte com as nossas orações, estaremos orando pelo seu pedido, tá bom? A Ivonete Andrade, bom dia, irmãos. Eu agradeço por tudo que Deus é e faz por nós. Peço oração pela minha saúde, pelas minhas filhas e netos, que todos aceitem a Jesus como Salvador, que todos sintam a necessidade de Cristo e me ajudem em oração. Estou doente e eu trabalho. Ivonete, estaremos orando pelos seus pedidos de oração, tá bom? Esses são então os pedidos de oração de hoje. E eu quero convidar você, se você puder, para se juntar comigo em oração neste momento. Vamos orar, vamos interceder pelos pedidos de oração de hoje. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que habitas nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por tua proteção, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, neste momento nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude através do teu Santo Espírito para que nós possamos voltar cada vez mais a nossa vida para mais perto do Senhor, que os nossos desejos, que a nossa alegria, tudo em nossa vida esteja fundamentado em Cristo Jesus. Senhor, neste momento o Senhor ouviu os pedidos de oração, as pessoas que foram mencionadas, as situações. Pai, colocamos todos esses pedidos em teus braços de amor. Cremos no Senhor, cremos no teu poder, cremos na tua grandeza. Nos ajuda, Senhor Deus, nessas dificuldades que foram mencionadas. Cuida das pessoas também que foram mencionadas. Que cada situação, Pai querido, seja resolvida de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Dá-nos um ótimo dia. Proteja-nos de todo o mal, perdoe os nossos pecados e nos ajude a cada dia mais confiar no teu amor, nas tuas promessas e a termos esperança de que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Entregamos a ti a nossa vida, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom ter você com a gente aqui todos os dias, meditando, orando, refletindo nas coisas do céu. Isso faz uma diferença imensa em nossa vida. Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo e nós estaremos orando pelo seu pedido, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta a meditação, porque se você curtir a meditação, o YouTube ele entende que é importante, que é relevante e ele vai começar a espalhar para mais e mais pessoas, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar a meditação. Se você tem algum amigo, alguma amiga que talvez está triste, está para baixo, está passando por problemas, por dificuldades, essa é uma oportunidade de você compartilhar essa meditação, a palavra de Deus, para esta pessoa que tanto precisa neste momento, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos ficando por aqui e amanhã você já sabe, nós temos um encontro marcado. Um forte abraço e até lá!